Muito bem, antes de começar o nosso estudo, quero oferecer a você estudos bíblicos que gravamos aqui na Rede Super. Nos nossos programas, fizemos uma série sobre a volta de Jesus. Esse kit aí sobre escatologia. Isso mesmo. Nós, então, estivemos gravando a respeito da vinda de Jesus, a respeito do arrebatamento da igreja, do falso profeta, do anticristo, sobre o milênio, sobre a Nova Jerusalém, sobre temas que falam das coisas do final dos tempos. E aí está para você continuar estudando, mesmo depois de já ter assistido algum tempo atrás. Para você estudar em casa, na sua célula, está disponível através do nosso site, na nossa loja virtual. Ok? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Um casamento arranjado. Sabemos que os casamentos no Ocidente, os casamentos como foi o seu, o meu, acontecem aqui no Ocidente de uma maneira totalmente diferente do Oriente. Totalmente diferente dos tempos bíblicos. Totalmente diferente de como era há 3, 4 mil anos atrás, lá no Oriente Médio. Vamos ver então. No nosso casamento aqui, os jovens se conhecem, começam um período de corte, de namoro, se conhecerem, conversando, sabendo o que cada um gosta, o que agrada a cada um. É um tempo de conhecimento. Vem o noivado, que é um compromisso mais forte, um compromisso de já estarem se preparando mesmo para o casamento. É no noivado que eles vão investir na sua casa, nos móveis, no enxoval, marcar a data do casamento. E então, acontece a cerimônia, os dois partem para uma lua de mel e começa a vida a dois. Uma nova família surge. Mas nos tempos bíblicos não era assim. O casamento ali no Oriente ainda é assim hoje. Os pais escolhiam os cônjuges para os seus filhos. Os pais. Então, observavam e desde criança, desde pequeninos, quando nascia menininha, nascia um menininho, as famílias já estavam conversando a respeito do casamento de seus filhos, para manter a mesma tribo, para manter o DNA daquelas famílias. E as crianças já nasciam, podemos dizer, prometidas. As meninas já nasciam noivas, os meninos já nasciam noivos e cresciam. E se eles realmente confirmassem, desejassem, eles não casariam contra a sua vontade, eles não casariam forçados, eles poderiam escolher. Se o rapaz não gostasse da moça, se a moça não gostasse do rapaz, se um dos dois não quisesse o casamento não aconteceria. Mas, se ambos estivessem prontos, se ambos estivessem aceitando essa situação, chegaria o tempo do noivado, chegaria o tempo da cerimônia do casamento. Havia também nessa situação o dote, que era um valor que o rapaz entregava ao pai da moça, um valor que ele entregava para poder ter esse direito de casar-se com ela. E aqui nós vamos ver na história de Ruth, como que um casamento foi arranjado de uma maneira que você pensa que estranho, que diferente, mas tudo isto dentro de um propósito, dentro de uma cultura, um casamento que trouxe grandes realizações para os cônjuges e trouxe cumprimento profético para toda a nação. Casamento de Ruth e Boaz. Vamos ver o que está escrito em Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes?
Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Bem, vamos dar uma paradinha aqui. Ruth está numa nova cultura. Ruth é moabita e ela creu no Deus de Israel. Ela aceitou o Deus de Israel como seu Deus. Ela esteve acobertada pela cultura de Israel, pois o seu marido, seu finado marido, pois ela estava viúva, ele era israelita. Ele era um bom israelita. A família que ela viera fazer parte era uma família muito ligada às coisas de Deus. Uma família que amava o Senhor, que pregava a palavra de Deus. Uma família que vivia as Escrituras. Uma família firme e forte na palavra de Deus. Ruth, então, está nessa nova cultura e ela é viúva. E depois que Ruth teve uma experiência de ir aos campos de Boaz e de rebuscar o trigo e a cevada nos campos de Boaz, como viúva, como pobre, como estrangeira. Boaz a viu e Boaz a protegeu. Ele disse: fique aqui no meu campo, não vá para outro lugar para rebuscar, fique só aqui. E quando você tiver fome, vem comer junto com as servas. Quando você tiver sede, pegue água das vasilhas. Eu falei a todos os meus empregados que ninguém toque em você, que ninguém mexa com você, que ninguém te atrapalhe no serviço que você está fazendo. Ruth sentiu-se protegida, Ruth sentiu-se amada, Ruth se sentiu em segurança na companhia de Boaz nas suas terras. E cada dia que Ruth trabalhava, ela voltava com alegria para sua sogra, dizendo: olha o que eu apanhei, olha quanto que eu apanhei. Depois de pegar as gavelas, depois de pegar os ramos de trigo, ela então na eira, ela os limpava na eira e pegava os grãos e levava para casa. Em casa ia trabalhar com o trigo, fazer a farinha, fazer o alimento, fazer o pão de cada dia. Ruth se alegrava. Cada dia ela contava o que estava acontecendo para sua sogra. E ela dizia: olha, Boaz é um bom homem. Boaz está me protegendo. Boaz disse para ninguém me tocar. E ela estava feliz de estar nos campos de Boaz. Noemi disse para Ruth: olha, Boaz é nosso parente. Boaz, ele pode vir a ser o seu futuro esposo. Você pode se casar com Boaz. Nasceu uma esperança no coração de Ruth. O que é isso? Eu posso ter um novo casamento? Eu posso experimentar novamente a alegria de ser casada e vir a ter filhos? Ruth se alegrou com essa palavra de Noemi e Noemi lhe deu um conselho. Falou: olha, você vai fazer exatamente o que eu estou te falando. Agora está no período de alegria, da colheita, e você vai. Ele disse aqui: esta noite Boaz vai a limpar a cevada na eira. Ele vai ter um trabalho de separar toda a colheita e você vai, e depois que ele tivesse deitado, não se mostre para ninguém. Você vai escondidinha. E olha onde que ele deitar. Onde ele se deitar,
Ali então, depois que você percebeu que ele dormiu, você vai descobrir os seus pés e você vai se deitar aos pés dele. E espera pelo que ele vai falar com você. Talvez Ruth não estivesse entendendo muito bem o que iria acontecer, mas ela sabia que sua sogra queria o melhor para ela. Ela segue exatamente aquelas instruções que a sogra lhe deu. E o texto nos diz: então foi ela para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Vamos parar um pouquinho aqui. Boaz, ele já havia comido, bebido, ele já tinha se alegrado com toda a colheita e ele vai repousar depois de um dia de bastante trabalho, mas bastante alegria. Se deita e Ruth vem de mansinho, descobre os seus pés e se deita. Bem, nós sabemos que quando a gente está deitada, está dormindo, descobrir os pés, a gente vai acordar. Ruth vai devagarinho e se deita aos pés de Boaz. Diz aqui o texto que era meia-noite, quando ele acordou assustado. O que está acontecendo? E ele olhou, ali está Ruth, deitada aos seus pés. Era escuro, era noite, e ali está Ruth. Nós sabemos que é uma situação bem constrangedora para uma mulher, para uma viúva, com um homem solteiro, aos pés dele à noite. E Boaz acorda e se surpreende com Ruth aos seus pés. E disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que isto significa? Ruth estava dizendo: você é o único que pode se casar comigo. Você, meu marido não deixou irmão, mas você é um parente próximo. Você pode usar sobre a minha vida a lei do levirato. A lei do levirato era quando uma mulher ficasse viúva, o irmão do seu esposo, seu cunhado, a tomaria como esposa para suscitar filhos, herança, para não deixar morrer a família. Se Ruth não se casasse, não tivesse filhos, teria acabado ali a família de Elimeleque. Seus filhos morreram, as noras não tiveram filhos, teria acabado a família. Mas para que a família não acabasse, a viúva poderia casar com um cunhado ou um parente mais próximo. E Boaz era esse parente próximo. Mas possivelmente Boaz era bem mais velho que Ruth. Possivelmente Boaz era um solteirão, era um homem muito forte, muito firme, mas um homem bem mais velho que Ruth. Porque está escrito aqui, vamos continuar lendo, diz assim: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor.
deita-te aqui até amanhã. Ruth, então, fez direitinho o que a sua sogra falou. Sua sogra tinha mais experiência que ela. É importante saber que as mulheres mais velhas, a mãe, a sogra, a avó, a tia, têm mais experiência do que as jovenzinhas. Como é bom quando a menina abre o seu coração para sua mãe, para sua avó, para mulheres mais velhas. E quando realmente ela pensa em se casar, em ter filhos, é muito bom. Por quê? Porque quem é mais velho, tendo a experiência, conhecendo o caráter, conhecendo o temperamento, conhecendo a jovem, vai orientar um bom casamento. Assim como antigamente eram os pais, eram os mais velhos que escolhiam os cônjuges. Por quê? Por causa da experiência, por causa do conhecimento de seus filhos, de suas filhas. Então, se uma jovem quer saber a vontade de Deus para a sua vida com relação ao casamento, um dos pontos que Deus dá uma confirmação é através dos pais. São os pais dizendo sim, nós aceitamos, sim, este jovem é bom, sim, você pode se casar. A aceitação dos pais, a aprovação dos pais é muito importante para os filhos, tanto os rapazes quanto as moças. É muito importante. E aqui, Boaz então diz para Ruth, quando ele a vê deitada aos seus pés, quando ele compreende a dimensão do risco que ela correu, do risco a que ela se submeteu para trazer a ele esta palavra: estou pronta para ser sua esposa. Lança sobre mim a tua capa, porque você é resgatador. Sim, teria de haver um compromisso, uma aliança, teria de haver uma aceitação. Era como se Ruth estivesse dizendo: eu aceito ser sua esposa. Eu aceito me casar com você. Agora resta você lançar sobre mim a sua capa, a sua proteção, me dar o seu nome e você me aceitar como sua esposa. Eu estou pronta. Era este o significado de todo esse ritual que foi feito ali na eira, ali naquele momento, a céu aberto, ao ar livre, na madrugada. E ele então disse: fica quietinha, fica aqui até de manhã. E olha, eu sou o seu resgatador. Eu quero me casar com você. E você fez algo agora muito melhor do que a sua primeira beneficência, mais do que o que você fez para sua sogra, deixando sua casa, sua família, sua nação, o seu Deus, e vindo para Israel com ela, assumindo os riscos com ela, aceitando a nossa cultura, aceitando o nosso Deus, aceitando vir para Israel. Isso foi fantástico. Isso foi maravilhoso, isso foi tremendo no meio do nosso povo. Mas o que você está fazendo agora ainda é maior, porque você podia ter ido atrás de jovens. Você é bonita, você é jovem, você é uma menina que qualquer jovem queria se casar com você. E você não foi atrás dos jovens, quer sejam pobres, quer sejam ricos, mas você esperou. E você está indo pelo caminho certo, pelo caminho normal, pelo caminho da nossa cultura, pelo caminho que Deus, o Deus de Israel, tem mostrado. Nós vemos aqui como é importante entrar pelo caminho normal, entrar pelo caminho certo. Hoje são tantas propostas erradas, hoje propostas até mesmo da sexualidade, da identidade sexual de cada um, casamentos, hoje muitos dizendo: nós não vamos casar, a gente vai ficar junto, vamos morar junto. Muitos chegam a dizer: não, o casamento vai estragar, vai atrapalhar, vamos separar se casarmos, vamos ficar juntos, vamos ver se vai dar certo. Tudo aquilo que é fora do normal, que é fora do que Deus planejou, que é fora do que é certo,
não é correto, não vai ter um bom fruto. Mais tarde, pode passar muito tempo, mas o resultado vai aparecer. Todas as coisas têm de ser feitas dentro da maneira correta, dentro do que Deus planejou, dentro do que Deus tem mostrado. Na sexualidade, na individualidade, nas escolhas, no casamento. Fazer aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus quer. Não ter sexo antes do casamento, não fazer as coisas erradas, mas dentro da vontade de Deus. E Ruth fez exatamente isto. Ela cumpriu todo o propósito, ela fez o que era para ser feito. E diz aqui o texto, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me um manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão estas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. E foi exatamente isso que aconteceu. Boaz, bem cedinho, ele vai para a porta da cidade e ele chama um outro resgatador que poderia se casar com Ruth. O outro era casado e ele diz, ô fulano, vem cá. Você quer resgatar hoje, quer comprar o campo que era de Elimeleque? Noemi está pondo à venda e ele disse, quero, posso comprar. Ele disse, então saiba que se você comprar o campo, você está também aceitando Ruth como sua esposa. Ele disse, então eu já não posso. E Boaz então afirma diante de todos, pois eu sou o próximo da fila e eu quero me casar com Ruth. E todos abençoam Boaz. E logo acontece o casamento. E da família de Ruth e Boaz veio Davi, veio Jesus. Veio a bênção para o mundo todo, pela obediência de Ruth. E você? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Ore comigo dizendo, Senhor, obrigado por tudo que Tu fazes, por tudo que Tu és. Eu Te entrego, Senhor, a minha vida, Te entrego o meu coração, a minha família, com tudo que sou e tenho. Lava o meu coração, perdoa todos os meus pecados e dá-me uma vida nova a partir de hoje. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Senhor, que Tu possas olhar cada pessoa que nos assiste, concedendo a Tua paz para aqueles que estão Te buscando, concedendo cura para os enfermos, concedendo libertação para os cativos, o suprimento para aqueles que estão passando dificuldade. Abençoamos cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.